Quando falamos de identidade italiana, logo pensamos nos diversos povos que formaram a península. Isto é, os etruscos, vênetos, gregos, romanos, lombardos, normandos, sardos, entre tantos outros. Mas há um capítulo muito menos lembrado, embora também seja essencial, que liga, na verdade, muitos italianos aos judeus. Uma ligação que atravessa séculos de convivência, diásporas, perseguições, trocas culturais e também genéticas. Muitas vezes, quando se fala de judeus da Europa, surgem dois grandes grupos. O grupo dos sefarditas, ligados à Península Ibérica, e os askenazitas, associados à Europa Central e Oriental. Porém, pesquisas recentes em genética populacional indicam algo surpreendente. Uma parte importante dos antepassados dos judeus askenazitas esteve justamente na Itália, entre a Antiguidade Tardia e a Idade Média. Contudo, com esse vídeo não quero entrar em discussões políticas, Israel, Palestina, nada disso. Nesse vídeo, quero apenas apresentar dados de uma pesquisa recente a qual tive acesso e sei que grande parte do público que me segue aqui adora esse assunto voltado para a genética populacional. Portanto, vamos deixar de fora fantasias sociopolíticas. Sendo assim, já deixa o seu like, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações. Se deseja apoiar o canal, é possível tornar-se membro com conteúdo exclusivo. A presença judaica na Península Italiana não é algo recente. Já lá no século II a.C., comunidades judaicas viviam em Roma. Após a destruição do Templo de Jerusalém, em 70 d.C., milhares de judeus foram levados a Roma. Muitos chegaram como comerciantes do Mediterrâneo Oriental e outros como prisioneiros trazidos após a Guerra da Judéia. Basta lembrar do famoso Arco de Tito em Roma, que mostra a cena da destruição do Templo de Jerusalém em 70 d.C. Aliás, quando a história nos diz que os judeus também fizeram parte do Império Romano, não podemos nos esquecer de um episódio central. A própria história de Jesus. Ele nasceu judeu, viveu como judeu e foi condenado sob o poder romano. O cristianismo, que moldaria séculos de história italiana, nasce dentro dessa interseção entre o judaísmo e o Império Romano. O fato é que esses primeiros judeus em Roma criaram bairros inteiros, participaram da vida econômica e chegaram até a exercer influência cultural. Apesar da resistência do poder central, tanto em Roma como em outras cidades da Península Italiana, eles conseguiram encontrar uma continuidade comunitária. E lembrando que se o seu antepassado veio de Rovigo, Verona, Padova, Treviso, Belluno, Vicenza ou Veneza, então você é de origem vêneta. Portanto, te convido a estudar a língua vêneta comigo, língua dos nossos imigrantes, que é falada até os dias de hoje em muitos lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, e também, é claro, lá no Vêneto, nossa língua aí de origem. Claro que eu também tenho cursos de italiano, inglês, latim e bergamasco. Mas com o declínio do Império Romano, a vida judaica na Itália não desapareceu. Pelo contrário, cidades como Veneza, Ferrara, Ancona e Roma se tornaram polos de presença judaica, muitas vezes restritos a guetos. É verdade, os judeus italianos desempenharam papéis fundamentais no comércio, na medicina e na circulação de conhecimentos. E foi também nesse período que a Península Italiana serviu como ponte. Muitos grupos judaicos em trânsito, vindos do Oriente Médio, da Península Ibérica ou do norte da Europa, passaram pela península antes de se espalharem ainda mais. Essas passagens deixaram marcas não somente culturais, mas também biológicas. Os casamentos mistos, ainda que em pequena escala entre judeus e italianos, acabaram influenciando a formação genética de comunidades judaicas posteriores. Um estudo genético de grande repercussão mostrou que cerca de 40% das linhagens maternas dos judeus askenazitas remontam a mulheres europeias, em especial aquelas da Península Italiana. Isso sugere que, em algum período da Idade Média, grupos de judeus vindos do Oriente se estabeleceram na península, integraram pessoas da comunidade local à sua própria comunidade judaica e, a partir daí, difundiram-se para o norte da Europa, principalmente em direção à Alemanha, Polônia, o leste europeu. Ou seja, antes desses judeus se tornarem alemães, poloneses, húngaros, muitos desses askenazitas passaram pela Península Italiana. É verdade que esse é um elo que nem sempre a história escrita registrou, mas é algo que a genética moderna está revelando. Porém, é importante notar que a identidade judaica não é tão fácil de se explicar. Ser judeu pode ser uma questão de religião, de herança materna, de pertencimento cultural, até mesmo de identidade
identidade assumida. Essa multiplicidade dificulta as definições rígidas. Mas, do ponto de vista genético, algumas continuidades permanecem com clareza. O relativo isolamento das comunidades judaicas através dos séculos facilitou a permanência de certos traços, inclusive com a ocorrência de doenças hereditárias específicas. Ao mesmo tempo, períodos de mistura e de abertura, como aquele que ocorreu na Península Italiana entre os judeus e os povos que estavam ali, mostram que a história também judaica nem sempre foi fechada assim. E caso você queira reconhecer a sua cidadania italiana, portuguesa, espanhola ou qualquer outra cidadania europeia, então fala com a Alma Cidadania, entre em contato com eles, diz que chegou até eles através do canal Lengomar e você vai ter um belo desconto no seu processo. Ao longo do século sabemos então que a Itália desempenhou um papel de ponte entre os mundos, ponte entre o Mediterrâneo Oriental e o Ocidente Latino, entre os sefarditas expulsos da Espanha e a nova terra de acolhimento, entre os askenazitas e as comunidades locais da Europa Central. Isto é, essa posição estratégica da Península Italiana explica por que muitos povos, inclusive os judeus, passaram pela Itália. E explica agora também por que a ciência encontra na genética de muitas comunidades judaicas esse elo com a Itália. Agora não esquece de me deixar aqui nos comentários se você conhece algum italiano judeu ou se você na sua família tem essa origem. E lembrando que na semana passada eu publiquei um vídeo que diz como a Europa, num certo período, acusou o Brasil de ter escravos brancos. Se quiser saber mais sobre isso, então assista esse vídeo aqui.